Pessoal, hoje nós recebemos a Mariane Marchiori. Ela é uma das sócias fundadoras do Grupo Suplay, responsável pela Max Titânio, a nossa patrocinadora, e pela probiótica. Vocês vão entender o que é a Suplay, probiótica, Max Titânio, mas acima de tudo vocês terão a oportunidade de conhecer a história de uma empreendedora nata, uma mulher de 35 anos de idade que conseguiu construir o maior conglomerado de suplementação esportiva da América Latina, a maior potência na suplementação esportiva. E com detalhe, começou do zero. A Mariane não tem, como a Suplay, uma herança. Foi fundada do zero. Então, se você quer se inspirar para um dia tornar-se um grande empresário, ou se você, micro e pequeno empresário, quer uma inspiração, fique conosco, porque eu garanto para vocês, essa história é incrível. Mari, obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que você é um pouco meio avessa à rede social, à exposição. Não é muito o seu perfil, mas a galera pediu demais você aqui. A galera pediu. Pediu ou não pediu, Mauricião? Pediu muito, pediu muito. A galera pediu demais. A galera tá pedindo aqui um monte de coisa, Renato. Estão pedindo pra Mari adotar. O melhor comentário aqui é que a metade do PIB brasileiro tá nessa sala. Obrigado, Mar. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de a gente poder contar um pouco da nossa história, né? E tudo que a gente vem realizando juntos nesse tempo que a gente vem trabalhando também. Bom, pessoal, logo mais o chat está aberto para perguntas, mas por enquanto eu quero que vocês primeiro ouçam um pouco a história. Mar, com quantos anos você abriu a Max Titânio? 19 anos. 19 anos. Hoje você tem 35 anos. 35 anos, sim. Fiz 35 anos. Eu tinha 19 anos, o Alberto, meu sócio, 19 também, e o Carlos, que é um pouquinho mais velho, tinha 22 anos na época. Com 19 anos a gente já começou a caminhada. Eu estava no 3º ano de faculdade. O Carlos Felipe tem quantos anos? Hoje ele tem 39 anos. Tá, 39. então ele tinha 23. Tá. A pergunta é, aonde você nasceu? Eu nasci em Araraquara, que é uma cidade muito próxima a Matão, mas sempre morei em Matão, que é interior do estado de São Paulo, fica uns 350 quilômetros de São Paulo. Os meninos também são de lá, então a gente praticamente amigos, né, de família. Então, praticamente cresci, né, em Matão e tô lá até hoje. A indústria é lá em Matão. Vocês eram amigos, colegas? Sim, eu estudei com o Alberto de infância, assim, então estudei com o Alberto desde o meu 1º ano, depois a gente foi em escolas diferentes no colegial, mas a gente sempre foi numa turma de amigos. E aí que nasceu a vontade de querer empreender, e aí a gente se encontrou assim, começou a pensar no que a gente empreender. E aí foi que nasceu a Suplay. Com 19 anos de idade, você resolveu abrir a Suplay. Mas você já trabalhava em alguma coisa na área? Você treinava? Por que uma marca de suplementos? Então, a gente treinava, eu e o Alberto, a gente treinava e a gente sempre gostou de saudabilidade, porque o que mais me orgulha é a gente poder vender saúde, né? Na época, suplemento alimentar não estava linkada tanto à saudabilidade, né? Então, você sabe disso. Mas a gente sabia, então a gente foi estudar, então a gente sabia que esse é o futuro ainda, né? Não... já hoje é muito presente, né, na nossa vida, mas é o futuro. Eu sempre quis empreender, né? Na realidade, começou com uma vontade de começar uma empresa, porque eu perdi meu pai com 15 anos e ele me deixou uma herança. Ele me deixou um seguro de vida. Então, quando eu Você é filha única? Não. Então, quando eu fiz 18 anos, eu queria investir o dinheiro. Naquela época não tinha essas coisas de investimentos, de vive de renda, né? Não tinha, então eu queria fazer... Até porque não devia ser muita grana também, né? Não. Muita pouca, sim. Hoje é muito pouco dinheiro, assim. Mas eu queria começar para, né, construir alguma coisa, né? Então, sempre pensei nisso. Eu queria construir muito alguma coisa para ter um futuro, né? De empreendimento e de construir algo... que fizesse sentido para a minha vida e para a vida das pessoas. E aí, quando a gente começou a estudar em o que abrir, né, pensando em futuro, pensando
em saúde, pensando em esportes, a gente decidiu abrir a empresa de suplemento alimentar, que na época, pela vigilância sanitária, só podia abrir com registro de produtos. Então, a gente abriu a empresa com um único produto, porque era o único produto que a gente tinha registro. E aí, até então, a gente colocava outros registros para ir tendo mais produtos no portfólio. Você pegou a legislação antiga ainda. Legislação antiga. A legislação antiga era burocrática. Creatina era proibido. Era quase igual remédio. Creatina era proibido. BCA demorava 1 ano e meio para sair o registro. L-carnitina proibido. Proibido. Whey protein demorava 1 ano para sair o registro. Então, era assim, hoje mudou. A gente fez mudar também muito a realidade, né, com a associação, trazendo a Anvisa mais próxima ao suplemento alimentar. Tendo hoje um braço de suplemento alimentar na Anvisa, porque antes a gente era meio medicamento e meio alimento, hoje a gente é visto como suplemento alimentar na legislação da Anvisa. Então a gente foi construindo essa história junto, né, com associações, para hoje facilitar o suplemento alimentar na vida de todos os brasileiros. Que legal. Bom, você trabalhava com o quê? Eu comecei a trabalhar, minha mãe tinha uma lanchonete na frente do hospital. E foi muito legal que lá... Em Araraquara ou Matão? Em Matão. Foi muito legal que lá eu acho que eu aprendi a servir, assim. Você trabalhava como auxiliar de balcão ali? Como auxiliar, fazia tudo. Então eu chegava da escola, 12h30, 12h40, e servia o almoço. Então lá tinha almoço, servia os lanches. Então comecei por ali, né? Aí logo depois, meu pai faleceu, tal. Eu fiquei terminei meu colegial, entrei na faculdade, entrei muito nova, entrei com 17 anos na faculdade. De quê? Direito, sou formada em Direito. Formada em Direito? Sou formada em Direito. Eu não sabia. Pois é, sou formada em Direito. Que legal. Você entrou fazendo faculdade de Direito? Entrei fazendo faculdade de Direito, os primeiros 3 anos fiz estágio em delegacia, fui ser secretária de um advogado, que eu tenho hoje ele como um amigo meu, assim... Um senhor que foi muito bom para mim também, então fazia tudo lá, né? Ela era secretária e ajudava ele nos processos. Até a gente abrir a empresa, e mesmo assim eu continuei trabalhando, né? A gente foi comprando maquinário, né? Foi decidindo qual maquinário comprar, não entendia nada na época, então foi bastante erros, né? Alguns acertos também. E aí, quando a empresa estava toda pronta, toda montada, eu falei, não, agora é hora de eu realmente, junto com o Carlos, o Alberto, na época, fazia a faculdade de Engenharia de Alimentos na Unicamp. Então, ele vinha de final de semana. Tudo a ver. Ele vinha de final de semana. Ele já entrou na faculdade pensando na Suplay mesmo. E aí, ele vinha de final de semana, trabalhava de final de semana, e eu e o Carlos trabalhava durante a semana. Moleque! Tudo moleque. Mauricião, 19 anos de idade. Renato, 19 anos eu tava 22. comendo terra. 19 O Gui tem 22. 19 eu tava comendo terra, Renato. Você tem noção? Ó, o Alberto, pra quem não conhece, tá, pessoal? O Alberto, ele é o sócio da Mariane e eu trabalho muito em chão de fábrica. A vida inteira eu trabalhei em chão de fábrica. O Alberto é um gênio da fabricação de suplementação esportiva. Se você é um consumidor dos produtos da Max Titânio, você pode observar que a melhor saborização é nossa. E isso tem muito dedo do Alberto. Porque ele é engenheiro de alimentos, formado na Unicamp, e desde os seus 19 anos de idade, ele trabalha com isso. Então ele é um gênio da indústria de suplementação. E para nossa sorte ele é sócio, então não tem risco de levar ele embora. Mas ele... ia pra faculdade de final de semana e voltava pra ficar trabalhando. De final de semana pra ficar trabalhando com a gente. Tudo menino. Menino, assim. Todo mundo fala, nossa, vocês fizeram um planejamento. Falei, gente, com 19 anos não tinha, né, todo esse planejamento, mas é engraçado esse espírito empreendedor. A gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa pro bem, assim. A gente tá trabalhando com esporte. O esporte salva vidas, né, Renato? Você sabe disso. Quantas vidas a gente salva através do esporte e através da alimentação saudável. Então, era uma diversão, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. A gente vai fazer alguma coisa muito diferente assim, no Brasil que a gente tem. Logo depois que eu abri, eu vendi meu carro. Eu tinha um Fox, viu, Mauricião? Aí, Fox. Tinha um Fox. Lembro até hoje, um Fox preto também. Nós abrimos, eu vendi meu carro, falei, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou nas férias da minha faculdade. Então, eu fechei todo as minhas matérias até o 3º bimestre.
E eu falei para os meus professores, olha, eu vou para os Estados Unidos, eu volto em janeiro, então eu consegui sair da faculdade em novembro para estudar o mercado nos Estados Unidos. Então, deixei aqui com os meninos, fui para os Estados Unidos, vivenciei o que era suplemento alimentar lá, todo o portfólio público, foi muito engraçado. E logo quando eu cheguei lá... Você foi para fazer camping? Fui para estudar, para entender como é que funciona a suplementação esportiva no país mais desenvolvido na área. Exatamente, para fazer pesquisa, para ir em loja. Ficava em loja lá. Quanto tempo? Fiquei de novembro a final de janeiro. Até porque aí eu precisava voltar para terminar minha faculdade. Né? 3 meses nos Estados Unidos? 3 meses. 3 meses. E quando você voltou? Voltou com a cabeça cheia de ideia. Voltei com a cabeça cheia de ideia, a gente precisa fazer alguma coisa com a legislação aqui, porque a gente está muito atrasado. Hoje, assim, com muito orgulho, a gente fala assim, nossa, hoje os brasileiros eles têm acesso às melhores suplementações, às melhores substâncias, os melhores sabores, né, as aromatizações, as matérias-primas. Então, hoje nós temos as melhores condições de suplementação alimentar, mas não era assim, né? Então, a gente foi construindo isso ao longo dos anos. Qual foi o primeiro produto que a Suplay, até então, apenas Max Titânio criou? Você lembra, assim? Fala assim, não, cara, esse é o meu produto. A maltinho de saquinho. Malto, que era o único produto que a gente podia fazer na época. Era o único produto que tinha autorização. Malto de 1 quilo. E aí, quando você olhou a carinha do seu saquinho e falou assim, esse é meu primeiro produto? Foi legal. Aí eu olhei e falei, e agora? Pra quem que eu vendo? Foi isso. E aí a gente foi construindo tudo, porque não sabia quem vendia. Então a gente ia nas lojas, batia. Batia na porta? Batia na porta, né? Nossa, você quer vender? Ah, uma marca nova. Naquela época, quando a gente entrou, probiótica era muito grande. Então, eu me espelhei muito na probiótica. Você tem noção, naquela época, qual era o nível de percentual que a probiótica dominava o mercado? Sim, tem mais de 45% era probiótica. Quase metade, Maurício, do mercado consumia só probiótica. Só probiótica. Eu sou dessa época. A probiótica, eu era lojista. Na época que a Max surgiu, eu era lojista. O primeiro suplemento que eu comprei foi probiótica. E era assim, que você fazia? Probiótica vendia sozinho. Então você comprava probiótica e colocava na prateleira. Essa você não oferecia. Você oferecia outras marcas que te davam descontos maiores para você ganhar mais dinheiro. Mas a probiótica você não precisava oferecer. Ela ia sozinha. E o que é probiótica? E nesse universo que você foi encarar. Sim, lembra dos seminários da probiótica? Lembro. Colocavam 1000 pessoas em auditório. Rodolfo Pérez, Paulo Musi. Sim, sim. Então, Eduardo Correia. Eles educaram o mercado, né? Probiótica, nossa, eles fizeram uma história muito... Os caras foram parar na FIBO. Qual marca brasileira que fez uma expo numa FIBO? Que é a maior feira do planeta em suplementação esportiva. Uma FIBO, cara. Foi a primeira marca a estar lá no Olímpia também, né? Primeira marca a estar no Olímpia, a primeira marca brasileira a estar no Olímpia. Você foi lá e comprou seu pacote, foi lá e começou a montar seu pacotinho de malto. E você se recorda quem foi o seu cliente 001, assim? Não, 001 não. Tem muitos clientes antigos, assim, que às vezes eu vou nos clientes e eu falo assim, eu sou seu cliente, deve ser um 015, 010. Aí eu olho, eu conversava com você pelo MSN, porque naquela época era MSN, né? Então eu atendia cliente, faturava nota, fazia tudo. Então quando eu viajo assim, eu vou em clientes antigos e eles falam, eu conversava com você pelo MSN, então possivelmente sim, assim, eu atendia todo mundo desde sempre. Segundo produto, qual foi? Foi o Whey. Foi o Whey, porque logo depois já veio a Top Whey. A gente já criou a Max, assim, demorou 2, 3 anos, 2 anos no máximo, assim. Logo quando a gente conseguiu o registro de Whey, já veio a Top Whey, que da Max é líder, assim, de proteína, então é um produto bem antigo. Depois veio o BCA, eu tô lembrando das embalagens até. Depois veio o BCA, L-carnitina... E bem depois creatina, que foi liberado. Eu lembro até hoje a gente comemorando a liberação da creatina. Comemorando? Comemorando a liberação da creatina. Que da hora. Que legal. Legal. Ô Mari, tem muita gente aqui perguntando por que o nome Max Titânio, de onde que saiu o nome Max Titânio? Quem criou esse nome? Então, não sei, a gente até hoje fala, quem criou esse nome? A gente olha assim e fala, não sei, que foi numa conversa, assim. Titânio, né, é um aço, é um dos mais nobres, né, que não quebra nunca, que é pra vida inteira, é eterno, né?
Então a gente começou por aí e aí a gente, não, vamos ser Max Titânio. E aí foi. Que da hora. Que legal. Você tinha equipamentos, você alugou um galpão primeiro. Como é que foi o início da sua jornada como dona de fábrica ali? Porque essa eu acho que é a grande dificuldade. Quem estiver assistindo aqui o podcast, tá, mas como é que eu começo uma fábrica? Qual foi o nível de herança? Entendeu? Você conseguiria estimar qual era o valor que você tinha de herança ali na época? Qual era o capital que vocês tinham? Eu acho que eu tinha, assim, uns 60 mil, talvez. Cara, 60 mil reais. Para você montar uma empresa que precisa registrar produtos, o registro é muito caro. Porque você teve que contratar um escritório terceirizado para isso. Sim, a gente tinha um escritório só para fazer registro de produto. Aí a mãe dos meninos, que ajudou a gente demais, né? Tinha um galpão dela e ela falou, eu alugo para vocês, né? Alugou nada, né? Porque alugou... A gente aluguel de mãe. Aluguel de mãe. E aí a gente fez toda a reforma. Ela é uma mulher muito visionária também, muito empreendedora. Ah, é? Então ela acreditava no negócio. Ela acreditava. Então a gente reformou, comprou um misturador em V, que a gente tem até hoje, guarda com muito carinho. Tá lá ele? Tá Xodozão? Tá lá. Um misturador em V que batelava assim, uns 50 quilos, talvez, assim, não era nada. E... Pra Malt Whey. Pra Malt Whey. Concha, balança. As cápsulas eram feitas, o que hoje a maioria de farmácia de manipulação utiliza, que é aquele... Bandeja? Bandeja de cápsula, era feita tudo manual. Fechamento manual. Fechamento manual. Colocava as cápsulas, colocava o pó, batia, colocava as cápsulas de volta. E a gente vendia assim de manhã, mais ou menos, à Tinha tarde. funcionários no começo? Não. Eram vocês mesmos? Era a gente. Fabricava à noite. Pra vender de dia? Pra vender de dia. Que da hora. Mas eu falo, gente, era o que tem, a gente fazia o máximo com o que tinha, assim, né? Feliz? Feliz. A gente sempre falou, vamos fazer o máximo, o melhor com o que a gente tem. Então, se é o melhor hoje que a gente pode fazer com isso, é isso que a gente vai fazer. É o nosso melhor hoje. Então, foi isso e deu certo. Cara, o que é muito louco é saber que um trio de amigos com média de idade de 20 anos de idade, você 19, Alberto 19, Carlos Felipe 23 anos, garotos. Tipo, eu fico imaginando, pegar um galpãozinho, pegar um misturador em V, eu fico imaginando vocês mesmos ali ajudando a pintar a parede, limpando, varrendo faxina. tudo, fazendo faxina, embalando, um fechando cápsula, outro dando conchada, colocando e sonhando. Sonhando. Aonde eu vou conseguir chegar? O primeiro cliente que pediu degustação, a gente se olhou assim, degustação? Tá, então vamos, né? Vamos fazer degustação. Então, mas eu acho que isso tudo, assim, a gente valoriza demais, porque desde sempre a gente sempre esteve muito à frente. E isso nos trouxe uma curva de aprendizado muito rápida. Então, a partir do momento que você está atendendo o seu cliente, escuta o que ele tem para falar, porque na época os nossos clientes tinham muito mais experiência que a gente. Então, tinha cliente com 5 anos, com 10 anos de loja. Então, eu ia lá para aprender, com toda a humildade possível, ia lá para aprender. E eles te abraçavam, assim, do tipo, vem cá, molecada, Sim, vai, vou dar uma força pra esses doidos aqui. A maioria acreditava, assim, porque a gente sempre fez um trabalho sério. Então, a gente nunca foi mais uma marca, assim, um molecada que quer ganhar dinheiro, assim, não, a gente quer perpetuar a marca. Tudo com muito capricho, tudo muito sério. Tudo com muita humildade, mas tudo assim, sabendo o que estava fazendo. Imagina, o Alberto, dentro do universo dele, o cara já fazia engenharia de alimentos na universidade referência em engenharia de alimentos, que é a Unicamp. E os professores do Alberto nos ajudaram muito, porque o Alberto, sabendo do que a gente passava, então algum problema na máquina com algum determinado pó, ele ia direcionado no professor que era um mestre naquele processo. Então ele na faculdade também nos ajudava muito. Então ele chegava, todo o processo de qualidade, por exemplo, ele falava, quem que manda na Suplay? Qualidade. Né? Se a qualidade fala alguma coisa, a qualidade falou e pronto. Né? Então, desde o começo vocês pensaram nisso? Desde o começo. O Alberto é chato, cara. Nossa Senhora.
Às vezes eu apurrinho ele querendo desenvolver algo, criar algo, não. São as etapas, são os processos, são os métodos, são as validações, são as aprovações, são as auditorias nos fornecedores, são as qualificações dos fornecedores e você não escapa disso. Não escapa, é um processo muito rígido. Assim, se chega um rótulo que está fora da cor que a gente escolheu, não, está fora do padrão. Reprova. Escolhe uma matéria-prima, tá fora do padrão. Não, o Alberto é chato. É tudo muito processo. Ô, Renato, eu não te chamo de chato assim, Renato. Não, mas é um chato, ele é um chato do bem. É como toda vez que eu tenho reunião com a Mari, ela fala o seguinte: Renato, entenda uma coisa. O posicionamento do Alberto, porque quando eu entrei, num primeiro momento, eu bati ele um pouco de frente. Ela falou assim, no primeiro momento talvez você possa até bater de frente, mas no segundo momento você vai entender que ele é toda a nossa segurança. Por quê? Porque é zero reprovação, zero rejeição, zero reclamação de cliente, zero problemas. E aí depois eu aprendi que realmente dentro do mercado a qualidade e os processos têm que ser levados muito a sério. E o Alberto fala uma coisa muito legal, assim, de todos os problemas que a gente pode ter, tem que estar mapeado por nós, não pelo consumidor. Não, o consumidor, ele não pode nos informar de algo que a gente não sabia. Então, antes de lançar produto, roda uma batelada. Vamos ver teste de bancada, shelf life, tudo bonitinho. Exatamente. Quando a coisa virou. Porque, vamos lá, você tem 35 anos de idade, você começou a Suplay com 19, logo a Suplay tem 16 anos. Certo? Sim. É jovem? Sim. Pro tamanho do que é hoje, a Max Titânio, do que ela fez, a gente vai falar no mercado, o que ela fez é uma empresa muito jovem. Você concorre com empresas que têm quase 50 anos. O que as empresas fizeram em 40 anos, 50 anos, a gente fez em 15. Fez em 15. Qual foi o momento que você virou e falou assim, deixou de ser um sonho e o negócio está começando a ficar grande? Que vocês seguraram uma mão do outro e falaram assim, gente, olha o que está virando, olha o que está acontecendo. Foram vários momentos. Assim, em 2009 a gente ganhou como marca revelação. E aí a gente não estava na feira, que não, né, tinha grana. Feira, não tinha dinheiro. Então a gente foi e voltou no mesmo dia para pegar o prêmio. Então a gente foi para o Rio de Janeiro. A gente pegou o prêmio e nós voltamos assim, cara, a gente ganhou o prêmio, a gente precisa trabalhar o triplo, mas a gente está no caminho certo. A gente sempre soube que a gente estava traçando um caminho consistente. Aí, em 2012, a fábrica ficou pequena, então a gente comprou um terreno de 20 mil metros quadrados. A mãe dos meus sócios, ela vendeu vários terrenos dela e investiu, né, quase tudo. Não, pode comprar o terreno e tal, então a gente comprou um terreno. Ela foi a investidora que acreditou. Ela acreditou? Os moleques são fera, vou acreditar nesses meninos acreditou. aí. Eu falo pra ela, como você acreditou na gente? Às vezes eu falo pra minha mãe, como você deixou eu pegar uma herança, um dinheiro certo, né? E falo, vamos investir agora. Mas eu acho que foi em 2010, 2011 que a gente falou, a gente tá no jogo. E é engraçado que em 2010 a gente foi fazer, naquela época era visão, missão e valores. Não tinha propósito, né? Hoje as indústrias precisam ter propósitos escritos, assim. Mas a gente fazendo a nossa visão, a gente colocou que até 2015 a gente seria a terceira marca do mercado. E a gente conseguiu esse feito em 2013. Caramba. Foi em 2010 que a gente sentou e falou, vamos fazer a fundação da empresa foi em que ano? 2006. 2006. Em 2013, 7 anos? 7 anos vocês já eram a terceira maior indústria de suplemento do Brasil. Sim. A gente passou a indústria de anos. Em 2010 a gente decidiu, vamos colocar no papel, essa é a nossa visão, que até 2015 a gente vai ser a terceira maior empresa. E aí a gente conseguiu em 2013... Molecada abusada, né, Maurício? Os moleques abusados, né? Chegamos, estaremos entre os maiores, rápido, assim, né? Tá, e eu tenho 20 anos de idade, dane-se. Estão confiando em mim, eu vou indo. Poxa, que legal. Quem 11 mil pessoas. Estamos com 11 mil pessoas ao vivo, tá? Gente, que olha aí, chefe. Ao vivo ao mesmo tempo. Chefe, tá quase na hora de pedir aumento, Renato. Tá quase. Calma, o pessoal tá mandando aqui, Renato. Hoje é a sua hora de pedir aumento. Tá quase, Renato. Batendo no 15 eu te aviso. Boa. Quem foi o primeiro atleta que você contratou? De qual tipo de esporte? E por que você contratou?
O primeiro atleta foi o Samuel Vieira. Você lembra do Samuel Vieira, fisiculturista? Samuel Vieira. Samuel Vieira. Será que é o Samuca que agora tá na Itália? É um de óculos? Não, eu acho que ele não tá mais no esporte. Ele não tá mesmo. Samuel Vieira, eu fui num evento e ele tinha acabado de ganhar um campeonato e a gente já contratou ele para fazer, enfim, eventos e tal. E foi muito bacana. Ele ficou um ano e pouco com a gente. É esse aqui? Olha na tela aqui. É esse! Onde esse ele aí? tá? Ele tá na... Nossa, quanto tempo que eu não via ele. Tá, mas ele foi muito bom. Então, a gente Muito contratou bom. ele. Ele foi o primeiro atleta da Max? Foi o primeiro atleta da Cara, Max. mas por isso que eu perguntei se ele. O Samuel Vieira foi um dos atletas mais exponenciais do Brasil na época. Sim. Eu fui num evento, ele tava lá, e aí a gente conversou, eu falei assim, vamos acreditar na marca, vem pra marca e tal. E aí ele aceitou, veio, ele ficou um bom tempo com a gente. Um bom tempo. Ele ia em cliente. Ele ganhou vários campeonatos brasileiros, ele ganhou vários títulos. Na época, ele era um dos atletas mais promissores do Brasil. Sim. Quem é da época sabe. E ele acreditou na marca ali, vocês juntos. Sim, e aí Que a ano? gente... Nossa, talvez 2009, 2010, por aí. 3 aninhos de empresa já. A mãe dele também, nossa, eu lembro até hoje, o Samuel ia fazer evento, dava super trabalho, né? Dava. Naquela época tinha Nextel, lembra de Lembro. Nextel? Ele ia fazer evento, e aí a gente deixava, Samuel, você volta tal, tem um motorista, tudo certo. Aí um dia a mãe dele me ligou, eram umas 2 horas da manhã. Falou, Mariane, cadê meu filho? Aí peraí, eu liguei pro representante que estava com ele. Cadê o Samuel? Mariane, não sei, ele não quis voltar, tá? Mas Samuel gosta de festa. Aí ela me liga de novo, cadê meu filho? Eu falei, eu não sei, o meu tá aqui, eu falava pra ela. O meu tá aqui dormindo, o seu eu não sei onde tá. E o Samuel gostava de uma festa. Gostava de uma festa. Eita, né? O mais engraçado é o seguinte, ele foi pra presença VIP e depois foi pro after. E a mãe perguntava, cadê meu filho? A Mari falou assim, o meu tá aqui. Falei, eu não tenho filho dessa idade. O E meu nem tá é menor aqui. de idade, né? Segundo atleta, melhor. Quando você contratou Júlio Balestrin? 2013. 2012 para 2013. Então, o Júlio Balestrin já tem 9 anos. 8 Que para 9 foi anos. logo quando ele ganhou o campeonato. O Pro. Que ele virou Pro? Sim. Foi logo, a gente contratou, assim, se não foi no mesmo ano, foi no próximo ano que ele ganhou o Pro. A gente estava com stand na feira e eu não estava assistindo o campeonato porque eu tinha que trabalhar no stand. Quando eu fiquei sabendo que o Júlio ganhou, eu estava lavando o refresqueiro, eu lembro perfeitamente. Que foi Lavando refresqueira. refresqueiro porque eu precisava deixar tudo certo pro dia seguinte. E era só a gente. O César, naquela época, trabalhava já na Max. O César já trabalhava lá? Trabalhava. E eu lembro quando me avisaram, o Júlio ganhou. Eu lembro que, nossa, eu fiquei super emocionada, ao mesmo tempo, falei, nossa, a gente não tava lá pra aplaudir o Júlio, né? O principal atleta não tava lá, mas ele entendia, né? A condição. Entendia a condição. A gente estava trabalhando, fazia tudo no stand. E foi, eu acho que foi a primeira vez que eu tive a dimensão do que era de verdade esse esporte, assim. Falar assim, nossa, olha onde a gente pode chegar com esse esporte. Eu lembro até hoje quando falaram, o Júlio ganhou e tal, aí a gente... E ele tinha sido recém-contratado. Recém-contratado. Ele era de uma marca que hoje nem existe mais no mercado. Acho que é Steel, não é? Steel. Que era uma marca só de whey de saquinho. Só de whey, de malto. É. Steel não existe mais no mercado e aí ele veio pra gente. O Júlio trabalhava comigo na loja. Ele saiu da loja para ir para Steel. Em que ano isso? Foi logo em... O Júlio saiu da loja para ir para Steel em acho que 2005, 2006. Em 5, Ele 6. ficou um bom Aí tempo da na Steel, Steel. ele ficou um bom tempo na Steel. Ele ficou 6 anos, se eu não me engano, 6 ou 7 anos. É. 6 ou 7 anos. Ele ficou... falou. mas porque... Cara... Casa tudo. Não. É que, na verdade, aquela época, ninguém patrocinava nada, Ninguém, cara. Você olhava uma marca do tamanho da probiótica, você via... Eles davam um pote de suplemento para mim.